E nessa oportunidade, eu abri o livro com um texto do benfeitor Emmanuel, intitulado A Tarefa dos Guias Espirituais. É um trecho que eu retirei do livro Emmanuel, de 1938, editado pela FEB. E, com muito carinho, escolhi um versículo para inserir no material. Eis que eu estou convosco até o fim dos séculos. Jesus em Mateus 28, 20. Afirma Emmanuel sobre a tarefa dos guias. Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Então ele vai dizer que não poderia afastar as dificuldades materiais do caminho daquele que era o tutelado, no caso Chico Xavier. E nenhum dos nossos benfeitores o faz. Esta abordagem está em perfeita consonância com a teoria desenvolvida por Kardec, junto com os espíritos, constante no livro dos Espíritos, Anjos Guardiões. Continua o benfeitor. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis, olha que importante, que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos. Outros segredos divinos que ainda não podem compreender. Ele está se referindo então a uma proposta, a uma condição de profunda humildade, a dizer que existe mistérios, existe planos ainda ocultos para estes. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis, pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. O chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento destes códigos de justiça e de amor, a cuja base viverá a legislação do futuro. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas dos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão assim, fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Olha que espetacular. Então, todas as criaturas estão fadadas a conhecer, vamos dizer assim, o que os espíritos, de alguma sorte, já conhecem. Isso é muito importante para que a gente possa refletir. Por quê? Não significa que eles guardam, que eles escondem. Não. Significa que existe um processo dinâmico
que tem a ver então com a busca e com a resposta. É assim que funciona os mecanismos da evolução. Todos atingiremos as culminâncias possíveis. Todas as criaturas, portanto, estão fadadas a isto, conhecer o que já conhecemos. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal. De todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado, parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura, quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras, através de fluidos poderosos e inatingíveis ou intangíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas. No seio do éter universal, como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimento, melhorando as condições de suas coletividades. O vosso orbe tem, igualmente, o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento de suas leis para um estágio superior no quadro universal. Os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das noções ou das nossas descrições. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Emmanuel,
1938, Pedro Leopoldo. Emmanuel, meus queridos amigos, bondosas companheiras, ele faz uma síntese belíssima no que remonta à própria teoria da evolução. Basta a gente observar com atenção, porque ele está nos dizendo com muito carinho, com muita eficiência, o que realmente nos importa nessa fase evolucional que o Espiritismo descerra. Ou seja, mergulhar no reino de Deus que está dentro de nós, compreender as leis da natureza, da nossa morada mental, da performance do espírito sob o ponto de vista da administração dos princípios que nos norteiam, da bagagem que trazemos, da memória espiritual, de vidas pregressas, mas também dentro dos princípios filosóficos que a filosofia grega, por exemplo, esquadrinhou e que está esculpida no templo eterno de Delfos. Conheça a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais capacidade de administração íntima, mais competência para reger o mundo revelado, o mundo manifestado, no qual todos nós hoje fazemos parte, a sociedade. A sociedade da sua casa, da sua cidade, do planeta. O que também nos chama a atenção no que remonta às nossas responsabilidades sobre o ponto de vista da busca, da observação do mundo externo, do cosmos, dos planetas. Porque a nossa caminhada na produção do alimento, ela deve prover a nós mesmos, mas precisamos integralizar, repartir, cuidar com muita sensibilidade do semelhante, porque este é o princípio do amor à sabedoria que caracteriza o filósofo. Repartir, integrar, unir. A evolução é vencer sempre o egoísmo. Por isso é uma escalada permanente, numa trajetória cheia de perigos, cheia de emoção, em busca da luz. Fazer luz é o nosso desafio. Emmanuel, com muito carinho, com muita propriedade, contou essas histórias através da vida do médium que foi fiel, cândido, lúcido, trabalhador incansável, Francisco Cândido Xavier, que nascera em 2 de abril de 1910, desencarnando em 30 de junho do ano de 2002. Uma trajetória rica de evangelho, de fraternidade, de conjugação social, de família, vivência pura do cristianismo. Chico Xavier ouviu Emmanuel e deixou um baita recado para todos nós. Nós vamos agora trazer alguns trechos de entrevista em que Chico Xavier vai falar da sua parceria com Emmanuel, mas também da presença de Emmanuel em sua vida. No dia 2 de julho de 1975,
Ele deu uma entrevista para os membros da União Espírita Mineira, que publicaram um belo livro intitulado Chico Xavier, O Mandato de Amor. Ele disse assim: o nosso trabalho tem sido sempre subordinado aos critérios específicos de Emmanuel. O benfeitor espiritual que me vem caridosamente amparando desde 1931, no trabalho mediúnico em que me encontro, creio que ele faz sempre o melhor no aproveitamento dos escassos e estreitos recursos que, de minha parte, posso oferecer dentro das limitações e deficiências em que me vejo. Olha a humildade de Chico Xavier, se colocando com dignidade, com honestidade. Alguns vão dizer: era um espírito tão evoluído que... Veja como ele falava. O que nós percebemos é a luz que Chico observa em Cristo, em Jesus, e ao mesmo tempo o esforço em reconhecer os seus limites e potencializar cada vez mais o seu mandato evolutivo. No dia 17 de junho de 1988, foi publicado no jornal O Espírita Mineiro, também da União Espírita Mineira, uma entrevista com Chico Xavier, em que ele vai falar sobre o encontro com o Emmanuel e alguns detalhes que possam nos ajudar ainda mais nesse momento do nosso estudo agora. Pergunta feita para Chico. Em seu primeiro encontro com Emmanuel, ele enfatizou muito a disciplina? Teria falado algo mais? Porque Emmanuel tinha dito: temos que desenvolver primeiro a disciplina, segundo a disciplina, terceiro a disciplina. Estão lembrados? Pois bem, Chico respondeu assim: depois de haver salientado a disciplina como elemento indispensável a uma boa tarefa mediúnica, ele me disse: temos algo a realizar. Repliquei de minha parte qual seria esse algo, e o benfeitor esclareceu: 30 livros para começar. Considerei então como avaliar essa informação se somos uma família sem maiores recursos, além do nosso próprio trabalho diário, e a publicação de um livro demanda tanto dinheiro. Já que meu pai lidava com bilhetes de loteria, eu acrescentei: será que meu pai vai tirar a sorte grande? Ganhar na loteria? Emmanuel respondeu: nada disso. A maior sorte grande é a do trabalho com fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. Aqui a gente vê o jovem inocente, desprovido de recursos, com todo um carinho, com uma sensibilidade, inclusive, para formular uma pergunta, sem qualquer noção de valores ou como angariar recursos para publicar livros. Emmanuel vai respondê-lo que não seria através da sorte, do jogo ou de algo que cairia do céu. Porque a maior sorte é, sem dúvida, a do trabalho com fé viva. É o que todos nós, meus amigos, estamos sendo chamados
a observar. Fé, trabalho e a providência divina sempre nos atendendo, no sentido de nos dar a oportunidade para crescer em espírito e verdade. Algum tempo depois, enviando as poesias de Parnaso de Além-Túmulo para um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, tive a grata surpresa de ver o livro aceito e publicado em 1932. A este livro seguiram-se outros, e em 1947 atingimos a marca dos 30 livros. Em 1947. Tudo iniciou com a primeira publicação em 32. Ficamos muito contentes, continua Chico. E perguntei ao amigo espiritual se a tarefa estava terminada. Ele então considerou sorrindo. Agora começaremos uma nova série de 30 volumes. Em 1958, indaguei-lhe novamente. O trabalho finalizara? Os 60 livros estavam publicados e eu me encontrava quase de mudança para a cidade de Uberaba, onde cheguei a 5 de janeiro de 1959. O grande benfeitor explicou-me com paciência. Você perguntou, em Pedro Leopoldo, se a nossa tarefa estava completa. E quero informar a você que os mentores da vida maior, então Emmanuel se reportava a outros mentores, a definir uma hierarquia, a uma escala de trabalho, a um projeto que envolve um agrupamento que estava sob a responsabilidade de Allan Kardec, de Paulo de Tarso, de toda a equipe do Espírito de Verdade, que é Jesus. Então, continuando, estava completa e quero informar a você que os mentores da vida maior, perante os quais devo também estar disciplinado, ou seja, não é só você, meu filho, eu também estou enquadrado, me advertiram que nos cabe chegar ao limite de 100 livros. Aí o Chico continuou dizendo, fiquei muito admirado e as tarefas prosseguiram. Quando alcançamos o número de 100 volumes publicados, voltei a consultá-lo sobre o termo de nossos compromissos. E Emmanuel, com toda bondade, paciência, respondeu, você não deve pensar em agir e trabalhar com tanta pressa. Não tenha pressa, meu filho. Agora, estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam expediram certa instrução que determina seja a sua atual reencarnação desapropriada, em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos, permanecendo a sua existência, do ponto de vista físico, à disposição das entidades espirituais, que possam colaborar na execução de mensagens e livros, enquanto seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Meus amigos, vamos dar um break, respire fundo, ajuste-se na cadeira. Pode ajustar também o travesseiro se você estiver recostado. A sua vida foi desapropriada, a sua reencarnação.
em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos, permanecendo a sua existência, do ponto de vista físico, à disposição das entidades, enquanto o seu corpo estiver apto. E assim fora. E assim o livro foi escrito, o livro da vida, de Francisco Cândido Xavier.